Olá, meus amigos, de volta aqui, dando continuidade aqui à nossa explanação aqui do conceito. Lembrando aqui, quem está pegando aqui esse segundo vídeo, tá? Você tem que ir lá para o primeiro para entender que conceito é esse que nós estamos falando aqui. Conceito sobre pregação baseado aí nas palavras do grande John Stott, tá bom? E aí, dentro do conceito dele, lembrando que eu falei na primeira parte do vídeo, ele falou sobre a questão de dividir o conceito que ele deu em 6 partes, tá bom? Já falei da primeira parte, foi o primeiro vídeo aí, e agora nós vamos falar da segunda parte dessa divisão que ele colocou. E ele vai conceituar, com base lá no conceito dele, que a pregação, né, no caso, o texto bíblico, você tem que entender que ele tem duas obrigações. Existem duas obrigações no texto bíblico que você está pregando, ou você vai pregar, tá? Quais são elas? Primeiro, fidelidade ao texto. Primeira coisa, a minha primeira obrigação com o texto é fidelidade ao texto. O que ele quer dizer com isso? A gente precisa entender que o texto bíblico ele está inserido dentro de um contexto. A gente sempre fala isso aqui. Contexto histórico, contexto geográfico, contexto linguístico, arqueológico, etc. Então, o texto ele está inserido dentro de um mundo. Então, quando eu estou lendo Moisés, eu preciso entender que Moisés ele não estava inserido em uma cultura do século 21. Moisés está inserido em uma época bem diferente. Então, tem que entender. Às vezes, por exemplo, as pessoas elas só um exemplo aqui, não querendo criar polêmica. Às vezes a pessoa quer sustentar a doutrina de pastorado feminino, tá? Aí não estou dizendo aqui que é o que não é, mas às vezes tem texto que às vezes a pessoa ela força. Por exemplo, a pessoa pega um texto lá de Raquel, que era pastora de ovelhas, é claro, e aí quer usar esse texto para tentar respaldar a doutrina do pastorado feminino. Aí não dá, não cola. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós estamos falando de uma mulher que de fato era pastora, mas era uma pastora de animais, tá bom? E isso precisa ser analisado dentro da cultura em que ela está inserida. Então é sobre isso que nós estamos falando. Então a primeira coisa, quando você vai pregar, que o John Stott está colocando aqui, a gente tem que aprender a entender que nós temos que ter uma fidelidade ao texto original. Então você tem que procurar desenvolver essa ideia do texto original. Então, beleza, primeiro eu vou estudar, eu vou tentar compreender como é que isso era lá no tempo de Jesus, de Paulo, de Moisés, de todos aqueles escritores da Bíblia. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que ele vai desenvolver aqui, após você trabalhar a questão da fidelidade do texto, é você ter a tal ele vai chamar aqui de sensibilidade para o mundo moderno, tá bom? Ou seja, uma vez que eu tenho essas informações, eu estudei e eu tenho em mãos o que aquele texto significa dentro do seu contexto, agora eu tenho que trazer, como é que eu poderia dizer, isso para o mundo moderno, ou seja, o meu público atual. Meu público atual ele precisa ouvir esta mensagem, tá bom? Dentro da sua linguagem. E aqui, ou seja, trazer uma mensagem que seja relevante para eles, tá? Porque o que aconteceu há mais de 2.000, 3.000 anos atrás, aconteceu lá. Beleza, eu já sei o significado disso. Mas, como alguns autores de livros de interpretação, eles botam a seguinte pergunta: mas esse texto, para mim, homem atual, ele significa o quê? Ele me serve para quê? Tá bom? Inclusive aqui na página 30 do livro, ele vai colocar aqui algumas perguntas muito interessantes que pode te ajudar aí nessa questão do estudo do texto. Ele fala: à medida que estudamos o texto, precisamos nos fazer duas perguntas na ordem certa. Tem uma ordem certa, tá? Porque, gente, quando a gente parte para o princípio da interpretação, a gente tem que entender que existe regras, tá? Existe técnica, por isso que existem manuais de interpretação para nos ajudar a enfrentar essa dificuldade.
A primeira pergunta é: o que ele significou? Ou seja, ou se você preferir, o que ele significa? Por que ele significa? O que significou? Como alguém disse, um texto significa o que o seu autor quis dizer. Isso aqui é a primeira parte, quando a gente tem aqui a fidelidade, né? A fidelidade com o texto, tá? Porque, como a gente falou em vídeos passados aí, um grande problema que tem acontecido é que algumas pessoas defendem a ideia de que hoje o texto ele fica refém, não é mais do que ele quer dizer. O texto fica refém do leitor, daquele que está lendo. Ou seja, eu leio a Bíblia, tá? E aquilo que eu entendo, aquilo que eu acho que significa é o que vale. O que importa numa leitura aí mais existencial, até mesmo muitas vezes filosófica, etc., é isso, é o que eu entendo. Hoje tem muito debate no meio de interpretação, o pessoal debate muito isso, de que a Bíblia, como um texto, o que vale é o que o leitor entende. E a gente sabe que isso não é verdade. Se a gente quer de fato ser fiel ao texto, o que vale é o que o texto está dizendo, não é o que o leitor entende, tá bom? Aí continuando, assim, o que ele significou quando ele o escreveu? Ele continua, interessante essas perguntas, ó. Então fazemos a segunda pergunta. O que ele diz? Qual é sua mensagem hoje no mundo contemporâneo? Já pensou, você está pregando, você que está começando? Aí você foi lá, estudou, pegou comentário bíblico, dicionário, etc. Aí estudou bacana. E aí você faz essa pergunta. Depois de tudo isso, você faz a pergunta. Qual é sua mensagem hoje no mundo contemporâneo? Ou seja, aquilo que você vai pregar. Todo aquele material de estudo. Aí você faz essa pergunta. Qual é sua mensagem hoje no mundo contemporâneo? Se agarrarmos seu significado sem irmos à sua mensagem, o que ele diz a nós hoje? Nós nos entregamos ao estudo de antiguidades que não está relacionado ao presente ou ao mundo real em que fomos chamados para ministrar. Então, uma coisa tem que estar casada com a outra. Ou seja, eu tenho que buscar o significado original do texto, que é o que ele fala de ser fiel, né, ao texto bíblico, mas também eu tenho que ser sensível ao mundo moderno, ao mundo contemporâneo que eu estou vivendo. Porque senão a Bíblia ela vai ficar uma mensagem apenas de informação. Por outro lado, eu não posso correr o risco também apenas de começar trazendo aplicações, tá? Porque essa segunda pergunta dele aqui, tá, que fala sobre a questão da sensibilidade ao mundo, ele tem a ver com a aplicação. E a pregação, querido pregador novato, você que está começando agora, ela tem isso. Ela tem a primeira parte, que é eu estudar, eu entender o significado daquela passagem, e tem a segunda parte, que é aplicar tudo que eu estudei, tudo que eu ali, entendeu, obtive através de pesquisa de estudo, ok? Vou ficando por aqui, vou gravar mais um vídeo falando sobre a terceira parte do conceito aí de John Stott sobre o que é pregação. Fiquem todos na paz e até a próxima.